Os furacões são uma força da natureza incrivelmente poderosa. Deixam um rastro de destruição por onde passam. Ventos uivantes a centenas de quilômetros por hora arrancam árvores e transformam destroços em projéteis. Esses ventos se combinam com chuvas torrenciais e ondas gigantescas. Ao longo da história, testemunhamos a fúria dos furacões. Vamos explorar 10 dos furacões mais mortais já registrados. Prepare-se para uma jornada angustiante pela fúria da natureza. Nossa jornada começa em 1900, na cidade costeira de Galveston, Texas. O furacão Galveston, uma tempestade de categoria 4, estava em rota de colisão. Em 8 de setembro de 1900, o furacão atingiu a costa, desencadeando toda a sua fúria. Ventos violentos, estimados em 230 km por hora, destruíram edifícios como se fossem de papel. O número de mortos chegou a 8.000, tornando-se o desastre natural mais mortal na história dos Estados Unidos. Em 1998, o furacão Mitch, uma tempestade poderosa e implacável, surgiu no Atlântico e deixou um rastro de destruição pela América Central. Mitch, uma tempestade de categoria 5, atingiu Honduras e Nicarágua com força total, causando devastação generalizada e perda de vidas. Imaginem a força da natureza que assolou o nosso Vale do Itajaí, mas em uma escala ainda maior. Ventos de até 290 km por hora açoitaram a região, arrancando árvores do chão, destruindo casas e deixando comunidades inteiras em ruínas. Dias de chuvas incessantes fizeram os rios transbordarem, causando deslizamentos de terra generalizados e soterrando casas e pessoas sob toneladas de lama e entulho. O furacão Mitch ceifou a vida de mais de 11.000 pessoas, tornando-se um dos furacões mais mortais da história moderna. Em 1970, o furacão Bola, uma tempestade relativamente modesta em termos de intensidade do vento, tornou-se um dos desastres naturais mais mortais da história. Bola, uma tempestade de categoria 3, atingiu o Paquistão Oriental, hoje Bangladesh, com fúria devastadora. Uma região que, como algumas áreas do nosso norte e nordeste, sofre com a força da natureza. Uma onda de tempestade monstruosa, com mais de 9 metros de altura, invadiu as áreas costeiras baixas, engolfando ilhas inteiras e comunidades costeiras. O número de mortos do furacão Bola é estimado entre 300.000 e 500.000, tornando-se o ciclone tropical mais mortal já registrado. A combinação de pobreza generalizada, alta densidade populacional e infraestrutura inadequada exacerbou o impacto do Bola, levando a uma perda catastrófica de vidas. Em 2005, o mundo assistiu horrorizado quando o furacão Katrina atingiu a costa do Golfo dos Estados Unidos. Katrina, uma tempestade de categoria 5, atingiu o sudeste dos Estados Unidos, com a Louisiana suportando o peso de sua fúria. Nova Orleans enfrentou uma ameaça grave quando os diques falharam catastroficamente. A resposta ao furacão foi criticada como lenta e inadequada, deixando muitos presos e sem ajuda. Katrina ceifou a vida de mais de 1.800 pessoas e causou bilhões em danos, tornando-se um dos desastres naturais mais caros dos Idioatio. Em 1899, o furacão San Ciriaco, uma tempestade notável por sua longevidade e chuvas torrenciais, deixou uma marca indelével na história de Porto Rico. San Ciriaco, um furacão de categoria 4, atingiu Porto Rico em 8 de agosto de 1899, desencadeando um período de destruição que duraria semanas. Por quase um mês, a tempestade açoitou Porto Rico, com chuvas torrenciais causando deslizamentos de terra, transbordando rios e devastando a infraestrutura da ilha. Comunidades inteiras foram isoladas, plantações foram destruídas e casas foram varridas pelas águas da enchente. O número de mortos do furacão foi estimado em mais de 3.400,
tornando-se um dos furacões mais mortais a atingir o Caribe. Em 1935, um furacão particularmente mortal atingiu a costa do Haiti, deixando para trás um rastro de devastação. O furacão, uma poderosa tempestade de categoria 5, atingiu a península do sudoeste do país com força total. Ventos violentos, estimados em mais de 260 km por hora, atingiram comunidades costeiras, destruindo casas, empresas e infraestrutura. A combinação de ventos fortes, chuvas torrenciais e ondas de tempestade provou ser mortal para o Haiti, um país já lutando contra a pobreza e a instabilidade política. O furacão de 1935 ceifou a vida de mais de 2.000 pessoas, tornando-se um dos furacões mais mortais a atingir a bacia do Atlântico. Em 1963, o furacão Flora, uma tempestade poderosa e de longa duração, deixou um rastro de destruição pelas ilhas do Caribe e sudeste dos Estados Unidos. Flora, uma tempestade de categoria 4, formou-se perto das ilhas de Cabo Verde e rapidamente se intensificou enquanto seguia para oeste através do Atlântico. Ao longo de sua longa e errática jornada, Flora devastou várias ilhas do Caribe, incluindo Tobago, Granada, Haiti e Cuba. Ventos fortes, chuvas torrenciais e ondas de tempestade causaram devastação generalizada, destruindo casas, plantações e infraestrutura. O número de mortos do furacão foi estimado em mais de 7.000, com a maioria das mortes ocorrendo no Haiti e em Cuba. Em 2019, o ciclone Fani, uma tempestade poderosa e de rápida intensificação, destacou a crescente vulnerabilidade das comunidades costeiras aos impactos das mudanças climáticas. Fani formou-se como uma depressão sobre o sul da Baía de Bengala e rapidamente se intensificou em um poderoso ciclone. Em 3 de maio de 2019, Fani atingiu a costa do estado indiano de Odisha com fúria devastadora. Ventos fortes, estimados em mais de 200 km por hora, atingiram comunidades costeiras, destruindo casas, arrancando árvores e destruindo linhas de energia. Apesar de sua intensidade, os esforços oportunos e eficientes de preparação e evacuação pelas autoridades indianas ajudaram a minimizar a perda de vidas. Em 2017, o furacão Harvey, uma tempestade sem precedentes em sua intensidade e impacto, atingiu o estado americano do Texas. Harvey formou-se como uma tempestade tropical no Golfo do México e rapidamente se intensificou em um furacão de categoria 4. Embora os ventos de Harvey tenham sido significativos, foram as chuvas extremas da tempestade que causaram a maior devastação. Harvey parou sobre o Texas por vários dias, despejando quantidades recordes de chuva, causando inundações generalizadas e catastróficas. O furacão Harvey ceifou a vida de mais de 100 pessoas e teve um impacto duradouro no Texas. Em 1928, o furacão Okeechobee, uma tempestade poderosa e mortal, deixou um rastro de destruição na Flórida. Okeechobee, uma tempestade de categoria 4, atingiu as ilhas de Barlavento e causou danos significativos em Porto Rico e nas Bahamas, antes de atingir o sul da Flórida. Ventos fortes e uma onda de tempestade catastrófica causaram devastação generalizada. A onda de tempestade fez com que o lago Okeechobee transbordasse, inundando uma vasta área e matando milhares de pessoas. O número exato de mortos do furacão Okeechobee é desconhecido, mas as estimativas variam de 2.500 a 3.000, tornando-se um dos furacões mais mortais da história dos Estados Unidos. Ao longo da história, os furacões deixaram um rastro de destruição, lembrando-nos do incrível poder da natureza. De Galveston a Okeechobee, essas tempestades deixaram uma marca indelével em nossas comunidades e em nossos corações. Cada furacão,
do mais mortal ao mais implacável, compartilha uma linha comum: o poder da natureza para remodelar nossas vidas em um instante. Conforme refletimos sobre as histórias dessas tempestades catastróficas, somos lembrados da importância da preparação, da resiliência e da necessidade de proteger nosso planeta e uns aos outros. Que as lições aprendidas com esses desastres informem nossas ações enquanto nos esforçamos para criar um futuro mais seguro e sustentável para todos.